Abra sua Bíblia comigo, pode tomar o seu assento e abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, versículos 25 a seguir, até o 34. Aleluia. Marcos capítulo de número 5, versículos 25 até o 34, é uma leitura longa. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, o que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Diga comigo: mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera isso, ou isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Levanta sua mão em direção à minha vida, por favor, libera uma palavra de oração. Senhor, eu recebo esta palavra de oração. Se a oração de um justo pode muito, a oração de centenas de justos reunidos no mesmo propósito podem muito mais. Eu te agradeço por cada palavra que saiu da boca dos teus filhos, e que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações por intermédio da minha vida. Amém. Amém. O texto que eu li, eu quero colocar uma temática que é antes e depois da vitória. Pastor, por que antes e depois da vitória? Porque tem gente que não sabe lidar com a derrota, tem gente que não sabe lidar com o fracasso, tem gente que não sabe lidar com o processo, tem gente que não sabe lidar com lutas, tem gente que só funciona quando está bem, só funciona quando está tudo como ele desenhou. E eu chamo isso de síndrome de Elias. Elias, em 1 Reis 18 e 19, mostra que ele só funcionava bem no monte. Quando ele entrava na caverna, ele não conseguia funcionar. Diferente de João Batista, em João capítulo 1, que quando perguntaram a ele: o que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. O que João Batista estava dizendo é que ele era funcional, mesmo enfrentando o deserto, mesmo enfrentando perdas, mesmo enfrentando intempéries e vicissitudes, ele continuava funcional, ele continuava sendo uma voz profética. Então, irmãos, mesmo que você esteja enfrentando o deserto, continua sendo um profeta, continua sendo um homem de Deus, como o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele foi profeta num vale cheio de pessoas mortas, de ossos secos, e ele liberou uma palavra profética. E veio o Espírito dos quatro cantos e transformou aquele cemitério em um quartel general. Então, antes da vitória, como que você se comporta? O tema da mensagem é antes e depois da vitória, porque tem gente que só se comporta bem na derrota, só se comporta bem no fracasso, só se comporta bem quando não tem, mas não sabe lidar com a abundância, não sabe lidar com a bonança, não sabe lidar com o sucesso, não sabe lidar com a bênção, não sabe lidar com a vitória, se embriaga. Tem gente, irmão, que quando ele tem pouco, ele tem prazer em ser dizimista, mas quando ele começa a ganhar um pouco mais, ele olha para o montante que vai dar, e não para os 90% que Deus lhe deu. Tem gente que não sabe funcionar com vitória, e eu chamo isso de síndrome de Noé. Gênesis capítulo 9 diz que Noé plantou uma vinha e se embriagou,
Tem tanta gente, irmão, que Deus queria dar o fúzio, como eu costumo falar, se embriaga com fusca. Tem tanta gente que Deus queria dar tanta coisa, mas Deus prova ele em cada degrau, irmão. A maneira como você se comporta num degrau vai determinar se você vai descer ou subir outro degrau. Então, mesmo que Deus esteja te abençoando, mesmo que Deus esteja te prosperando, mesmo que Deus esteja te usando, irmão, continue sendo humilde e dependente de Deus. E esta mulher aqui, ela nos ensina alguns princípios, alguns valores comportamentais, que nos ensinam a lidar antes e depois da vitória. Então coloca para mim, por favor, o versículo de número 25, que eu vou estar dissertando. O texto começa dizendo, né, que certa mulher. Então esta mulher aqui, ela representa a igreja. Por quê? Porque a igreja sem Jesus era só uma mulher. O nome mulher não é nome próprio. O nome mulher é um substantivo. O nome mulher no hebraico quer dizer mais mole. E não é no sentido de você ser palerma. É no sentido de você ser flexível e versátil. Coisa que o homem precisa um pouco. Então, mais mole, porque fala de versatilidade. Então, esta mulher, ela não tinha nome próprio, né? Assim como a igreja não tem nome próprio, porque o nome mulher, o nome igreja também não é um nome, é um substantivo. O que nos faz receber um nome próprio, por exemplo, você já viu alguém com o nome de Jesus? Já viu? Eu já vi. Algumas pessoas com o nome de Jesus, inclusive aqui no Brasil, né? Agora, você já viu alguém com o nome de igreja? Não viu, né? Então, porque o que dá identidade para a igreja é Jesus. O nome Jesus é um nome próprio, igreja não. Em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Olha aqui para mim, o que vai dar identidade a você, o que vai dar um nome próprio a você, é o seu relacionamento com Jesus, amém? Então toda mulher na Bíblia que é apresentada e que não é manifesta, ou que não é revelada a identidade, esta mulher geralmente é uma vítima. Por exemplo, esta mulher aqui estava sendo vítima de uma enfermidade que não tinha cura. 12 anos ela padecia desta enfermidade. Quando você lê Mateus capítulo 15, você também se depara com uma mulher que era vítima. A Bíblia só chama ela de mulher cananeia. Marcos no capítulo 7, quando narra a mesma passagem de Mateus capítulo 15, chama esta mulher de Sirofenícia de nação, ou seja, uma mulher com religião pagã, uma religião gentílica. Então, pastor, do que esta mulher de Mateus capítulo 15 era vítima? Ela era vítima de demônios que agiam na vida da sua filha para tentar matá-la. Então, por isso ela disse: minha filha, Jesus, está miseravelmente endemoniada. Quando você lê Lucas capítulo 13, a Bíblia fala de uma outra mulher que também é anônima, que também não tem identidade revelada. E a Bíblia diz aqui que esta mulher, por 18 anos, ela andava encurvada, porque ela tinha um espírito de enfermidade. Sabe aquela pessoa que vive no médico, o médico nunca acha nada? Faz exame de tudo quanto é tipo, e o médico nunca aparece nada no exame? Geralmente isto é um espírito de enfermidade. E no caso dessa mulher, de Lucas capítulo 13, esta mulher, ela andava encurvada, ou seja, ela era vítima. Em qual sentido? Ela não conseguia olhar para cima. Existem pessoas desse jeito, que andam encurvadas, porque tem um espírito de enfermidade espiritual. Andam sempre encurvados e não conseguem olhar para o seu lugar de origem, não conseguem olhar para o seu lugar de destino, não conseguem olhar para o céu. Por isso só vive olhando para a terra, para os seus problemas, para os seus fracassos, para os seus trauminhas, para o seu passado, para as suas perdas, para as suas rupturas relacionais. João capítulo 4, a Bíblia fala de uma outra mulher que também não dá a identidade dela, não revela a sua identidade. Esta mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana, também era vítima. Vítima do que, pastor? Vítima de uma carência relacional, e por isso ela já tinha tido 5 maridos, e o último que ela tinha também não era dela. Se você não tomar cuidado, você pode se tornar vítima de carência relacional. Se a tua felicidade depende de terceiros, isto prova o quanto você está doente emocionalmente e precisa ser curado para não desgraçar a vida de ninguém. Então não seja carente de pessoas, não seja carente de relacionamentos. Esta carência dessas 3 pessoas aqui, elas só foram vítimas até terem um encontro com Jesus.
Amém? Então diga para alguém do lado: tenha um encontro com Jesus. Isso é mais do que frequentar uma igreja. Isso é mais do que gostar de um estilo denominacional. Isso é mais do que gostar do estilo de um pregador, de um pastor. Irmão, isso é ter um encontro real com Jesus. Quando você ter um encontro real com Jesus, quando você estar na igreja por Jesus, nenhuma pessoa terá capacidade de te tirar de dentro da igreja. Quem está entendendo, diga eu. Amém? Então olha só, ela estava com hemorragia. O versículo 25 diz que ela estava perdendo sangue. E sangue na Bíblia aponta para a redenção. Quando você lê Hebreus capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz que todas as coisas, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então, irmão, o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós precisamos continuar com o sangue agindo na nossa vida. Nós não podemos perder o sangue. Por quê? Porque o sangue aponta para a redenção, para o preço que foi pago pelas nossas almas. Levíticos capítulo 15 diz que uma mulher que estivesse no seu período menstrual, ou que sofresse de um fluxo de sangue, ela não poderia nem entrar no templo. Uma mulher, quando menstruava e depois que parava seu ciclo menstrual, ela levava mais 7 dias para ficar purificada. Ela não podia tocar em pessoas, e não podia de maneira nenhuma tocar em sacerdotes. Só que esta mulher aqui, ela quebrou o protocolo, porque o versículo 27, coloca para mim, diz que ela tocou em Jesus. Ela quebrou o protocolo. Pastor, como é que eu tenho que agir antes da vitória? Quebrando protocolos. A Bíblia diz então no versículo 29 que logo que ela tocou em Jesus, o sangue estancou. O sangue estancou. E no versículo 30, Jesus pergunta: quem tocou em mim? E aí os discípulos dizem: está de brincadeira, Senhor. O Senhor está no meio de uma multidão, e a multidão te aperta. Diga comigo: aperta. Mas Jesus disse: quem me aperta não tira nada de mim. Hoje a gente vê uma multidão apertando Jesus, pressionando Jesus, colocando Jesus na parede, para que Jesus faça conforme a pessoa quer, conforme a pessoa deseja. Mas essas pessoas não arrancam nada de Jesus. Quem arranca de Jesus é quem toca amorosamente, pela fé em Jesus, reconhecendo que está doente, que está necessitando de um milagre. Então seja mais do que alguém que aperta Jesus na multidão, seja alguém que toca nele com fé, para receber o seu milagre e a sua cura nessa noite. Ela havia esgotado todo o seu recurso. Versículo 26 diz que ela havia despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo pior. Então, irmão, antes da vitória, às vezes a gente usa Jesus como plano B. A gente tenta todas as nossas possibilidades, todos os nossos recursos. A gente entra em vários lugares para tentar achar a felicidade, e a gente busca em tantas coisas, em tantas pessoas, para tentar encontrar o suprimento, aquele vazio existencial. E isto cada vez piora mais, por causa das expectativas não supridas, por causa das expectativas utópicas. Tem uma frase ela é de Araranguá, mas a cabeça dele é de cearense, que diz assim: Jesus só é suficiente para quem reconhece que tentou tudo o que podia, mas fracassou. Vou repetir: Jesus só é suficiente para aquela pessoa que reconhece que ela tentou de tudo, de todos os jeitos, em todos os lugares, em todas as pessoas, mas fracassou. Fracassou, irmão. Porque João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. A alegria que você sente no mundo, a felicidade que você sente no mundo é paga, e tudo que é pago tem preço, e tudo que é preço tem prazo. Tudo que tem prazo, irmão, perde a validade com o tempo. Procurar Jesus não é buscar um plano B, irmão. Procurar Jesus é voltar ao plano A, é voltar ao Éden, é voltar ao estado, ao projeto original. Olha aqui para mim. Por isso que o céu não é um lugar para onde você vai, é um lugar de onde você veio. Por isso que você não vai para o céu, você volta para o céu. E Eclesiastes 12:7 diz:
eternamente. Então diga comigo, antes da vitória. Versículo 25 para mim. Antes da vitória, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Antes da vitória, você precisa discernir a diferença entre problemas e males. Problema é aquilo que as pessoas te causam. Problema é aquilo que você se causa. Agora o mal é no espiritual. O mal é aquilo que vem de Deus. Sim, o mal é aquilo que vem de Deus. Mal com L, antônimo de bem, não é com U. O antônimo de bom é o mal com L, porque Deus, mesmo mandando o mal, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Você só precisa ter discernimento para não confundir. Então, irmão, não responsabilize os céus pelos teus problemas pessoais, porque os teus problemas pessoais, o responsável é você. Ou foi você que originou, ou foi você que permitiu. Então não reclame daquilo que você permite. Você escolheu a pessoa que você se casou. Você escolheu o estudo que você teve ou não teve. Você escolheu em que você se formou ou não se formou. Você escolheu os amigos que você se relacionou. Você escolheu os ambientes onde você frequentou. Você escolheu. Primeiro você escolheu e depois você colheu. Então, você tem que saber a diferença entre um problema e um mal. Porque quando você olha para esse texto, tanto no versículo 29 quanto no versículo 34, a Bíblia não diz que ela tinha um problema, a Bíblia diz que ela tinha um mal. Porque problema é questão muito difícil, mas possível de ser resolvido sozinho ou com a ajuda de alguém, pela fé ou com inteligência. Existem pessoas lá fora que não têm fé, mas têm inteligência emocional para resolver problemas. Isso é problema. Problema está debaixo do seu controle. O sucesso de um líder, o sucesso de um pai, o sucesso de uma mãe, o sucesso de um pastor está na sua capacidade de resolver problemas. É muito engraçado quando a gente vê pessoas reclamando de problemas, porque problemas foram criados para serem solucionados. Um dia eu fui reclamar com o professor dizendo: a prova que a senhora deu para a gente foi muito difícil e por isso que eu tirei 2. Aí a professora perguntou: mas por que o fulano tirou 10? Porque o fulano estudou, o fulano se dedicou, o fulano ficou prestando atenção na aula. E eu queria ser um engraçadinho, eu queria fazer stand-upzinho. E aí na 8ª série só teve um aluno que rodou. Usa aí o seu dom de adivinhação, usa aí o seu dom de revelação. Qual que você acha que rodou? O engraçadinho da sala, o Michael Jackson. Só ele rodou, porque ele não soube resolver problemas. Então, irmão, o mal você entrega para Deus, sabe por quê? Porque veio de Deus. Olha aqui para minha gravata, deixa o Espírito ministrar o seu coração. Mal você entrega para Deus, porque o mal veio de Deus. Parece que está na Bíblia. Isaías 45:7, Deus disse: eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu formo a paz e eu crio o mal com ele. Sabe por quê? Eu sou o Senhor, eu sou soberano, é eu que mando, é do meu jeito, e não adianta reclamar. E é claro que para fazer e cumprir o mal com o propósito de nos trazer uma experiência de dependência com Deus, Deus terceiriza esse mal com um maligno e com alguns homens que também são usados pelo maligno. Problemas costumam ser de curta duração, os males geralmente são muito longos. Por isso o versículo 25 diz que fazia 12 anos. O mal vindo de Deus é uma graduação, que depois é uma pós-graduação, um MBA, e depois o mestrado. O mal vindo de Deus, ele tem como propósito treinar você, tem como propósito libertar você de você, tem como propósito tornar uma pessoa menos ruim, tem como propósito fazer um milagre no seu coração, irmãos. Quem está comigo aqui, gente? Não deixa nada distrair você. O Espírito Santo trouxe aqui para falar contigo ao seu coração, amém? Então o mal geralmente tem é um processo um pouco mais longo. Quando você lê Gênesis capítulo 50 versículo 20, José disse que para os seus irmãos, que eles intentaram mal contra ele.
Eles intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. Então, pastor, ali não está dizendo que foram os irmãos de José? Sim, irmãos, usados por Deus. Por quê? Porque Deus queria construir o caráter de José. Antes de Deus dar um sonho para você, Ele vai construir o seu caráter. Você não entendeu? Antes de Deus cumprir a bênção que Ele já está preparando você para ela, Ele vai trabalhar na sua humildade, Ele vai trabalhar no seu caráter, Ele vai trabalhar no seu coração, irmão, para que nada embriague você, para que nada distraia você, para que nada tire você do foco, e para que você use o seu recurso, como José usou o recurso dele, alimentando pessoas. Porque, como falei domingo passado, um sonho que não alimenta pessoas, não é sonho, irmão, é vaidade. São projetos pessoais apenas. Todos os sonhos que Deus me dá tem como objetivo, irmão, eu alimentar pessoas, eu servir pessoas, eu alinhar pessoas, eu ativar pessoas. Tudo aquilo que Deus te deu é para você derramar sobre pessoas. Foi isso que Pedro falou para o coxo em Atos capítulo 3: aquilo que eu tenho eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou. Deus colocou muita coisa aí dentro que as pessoas lá fora precisam. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo do cumprimento do sonho dele, duraram 20 anos na vida de José, irmãos. 20 anos de processo. O mal é longo. Esse coxo que eu citei em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre. E quando você lê o capítulo 4, no versículo 22 de Atos, a Bíblia diz que ele já tinha 40 anos de idade. Então foram 40 anos de mal. Mas esse mal só durou até ele se deparar com duas pessoas cheias do Espírito Santo, que liberaram para eles não uma cura, liberaram para eles o nome, porque ele disse: aquilo que eu tenho eu te dou, em nome. Nós não somos curandeiros, nós somos propagadores do nome de Jesus. É por isso que essa placa escrito Ministério Teu Reino só apareceu há um ano atrás ali na frente. Mas desde o primeiro dia que nós inauguramos esta casa, ali na frente tinha um nome escrito Jesus. E as pessoas perguntavam: a tua igreja é aquela que tem Jesus na frente? Eu dizia: ela tem Jesus na frente, ela tem Jesus dentro, ela tem Jesus do lado, ela tem Jesus por cima mandando. Esta igreja é dele, por ele e para ele. Uou! Aleluia! Problemas costumam ser setorizados, irmãos. Ou é financeiro, ou é emocional, ou é relacional, ou é ministerial. Mas o mal, ele abrange todas as áreas da vida. Jó capítulo 2, versículo 10, quando a mulher dele disse, no versículo 9: você ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa-se teu Deus e morre. No versículo 10 ele olha para ela e diz: tu fala com uma despirocada. Tá doida? Pirou cabeção? Tá pichuru? O Jó olha para ela e diz: ei, gatona, nós receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Jó sabia que o que ele estava passando era um mal, e o mal não é curto. O mal dura bastante tempo. Por isso que tem gente que não aguenta a pressão. Por isso que tem gente que desanima. Por isso que tem gente que larga tudo. Só Deus. Agora, receberemos o bem de Deus, se não também o mal? Aí o Jó diz: ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo: eu sei adorar com um bolso cheio de dinheiro, e sei adorar sem dinheiro no bolso, porque eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sei adorar com saúde, mas eu sei adorar também com enfermidade, porque eu sei que esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para que eu tenha uma experiência poderosa com Ele. Aleluia! Então problemas são causados por pessoas. Os males são proveniência de Deus para uma experiência com Ele. Vou repetir, olha aqui para mim. Os males são proveniência de Deus para uma experiência com Ele. Qual foi a experiência que Jó teve com Deus, pastor? Leia o capítulo 42, versículo 5. Jó disse: olha, até aqui eu ouvia falar de Deus, até aqui eu vivia assistindo podcast na internet, eu assistia vídeos, pregações, eu via os outros dando testemunho da vida deles, das vitórias deles. Até aqui a minha experiência com Deus era simplesmente auditiva. E agora, Jó?
Depois dessa luta, alguns estudiosos dizem que a luta de Jó passou 40 anos, não sei, a Bíblia não diz. E agora, Jó? O que isso causou? O que esse mal, o que essa permissão de Deus, nesse processo todo que você passou, de perdas dos seus 10 filhos, dos seus 11.500 animais, da sua saúde, dos seus empregados, o que isso te resultou? Está lá no capítulo 42, versículo 5, ele disse: até aqui, eu ouvia falar de Deus, só que agora, os meus olhos contemplam. Jó estava dizendo: agora, eu tenho uma experiência pessoal com Ele, agora eu tenho coisas para contar que não são dos outros, são minhas experiências. Esse mal que você está enfrentando, esse mal que você está passando, você precisa discernir para entender que isso só vai somatizar na tua vida experiências para contar. Você vai ter as suas próprias experiências de milagres, de vitórias. Se você acredita nisso, levante a sua mão, adore a Jesus, aplauda o nome do Senhor, creia nessa palavra. Aleluia! Glória a Jesus. Problemas você compartilha, você manda lá no grupo: amiga, sua louca, você não sabe o que eu estou passando. Você bota lá no grupo: ai, precisando de oração, se sentindo. Isso é problema. Quando você enfrentar problema, peça ajuda. Não seja orgulhoso, mas peça ajuda não para curioso. Não compartilhe teus problemas com curiosos. Compartilhe teus problemas com quem tem know-how, com quem tem experiência, com quem é espiritual, com quem tem discernimento, com quem é empático, com quem se preocupa com pessoas, se preocupa com gente. Pastor, e como é que eu faço com o mal? O mal você não compartilha com ninguém. Problemas você compartilha com pessoas, porque problema vem de pessoas. Agora o mal é espiritual, vem de Deus. Ele criou para treinar você. Ele criou para levar você ao extremo da dependência nele, para avaliar o teu nível de adoração sincera a Ele, de intensidade nele. Pastor, como é que eu faço com o mal? Jeremias nos ensina, no capítulo 3, versículo 26, o livro de Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Ele não está falando aqui de salvação da alma, ele está falando de livramento. Bom é ter esperança, queridão, olha aqui para mim, não deixe nada roubar a sua esperança. Pastor, mas eu estou no olho do furacão. Continue com esperança. Não olhe a esperança pela lente do mundo, porque para o mundo a esperança é a última que morre. Mas Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que eu morra nele, eu vou continuar esperando o arrebatamento da igreja, aonde eu vou morar no lugar onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Eu vou mergulhar de boca aberta no rio da vida, porque eu tenho esperança em Deus. Então bom é ter esperança e aguardar em... Diga para o irmão do lado: fecha essa matraca, irmão. Não fala besteira no momento de tensão. Todo mundo que abre a boca de cabeça quente, depois esfria o coração e se arrepende. Então não fala, não questiona, não quer entender o sobrenatural. A mente de Deus é infinita. Não tente entender o que você está vivendo, não tente achar o culpado. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo: antes da vitória. Versículo 25 diz: e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Antes da vitória, pastor, o que eu faço? Invista tudo que você tem em você. Ela investiu tudo que ela tinha nela. Sabe qual é o seu problema? Você está investindo mais nos seus filhos, você está preocupando mais com o seu marido, com a sua esposa, do que com você. Só tem um tipo de pessoa que presta nessa vida, é a viva, de preferência com saúde. E se tiver dinheiro no bolso, então daí é over delivery. Mas pense primeiro em você, cuide primeiro de você.
Eu ia dizer para você olhar para o irmão do lado e dizer para ele cuidar da vida dele, mas não vou dizer não. Irmão, cuide da sua vida, cuide de você. Não se mate por ninguém, não morra por ninguém, não dê o seu sangue por ninguém, porque o seu sangue não serve nem para fazer morcilha. Jesus já deu o sangue dele. Viva para as pessoas, mas não morra por elas. Ela investiu tudo na sua vida e na sua saúde. Você está investindo na sua saúde? Tem um irmão aqui na igreja que eu vivo brigando com ele, porque ele é generoso com todo mundo, menos com ele. Ele vai comprar um calçado, ele compra o mais barato. Ele vai comprar um blazer, o quê? 500? Tá louco, pastor. Mas se eu pedir, irmão, vamos fazer uma oferta para abençoar aquela família com 1.000, ele dá. Eu estou querendo dizer que você tem que ser bom com as pessoas, sim. Seja bom, seja generoso, mas não economize com você. Coma aquilo que você gosta, se você tiver condição de comprar e tiver saúde. Vista aquilo que você gosta, sem se preocupar com comentários. Hoje já me chamaram aqui de um monte de coisa. Ketchup, PT. Isso aí é voz lá do Éden, irmão. Brincadeiras à parte, essa mulher investiu tudo que ela tinha nela. Não deu certo, mas investiu. Invista em você. Vai comer uma comida boa, irmão. Vai passear. Vai tirar umas férias. Pega uma pousadinha, precinho bom aqui, ó. Gente, tem lugares lindos aqui em Santa Catarina. Amém, gente? Diante dos males da vida, conserve seus ouvidos, porque a Bíblia diz no versículo 27, que ela ouvindo falar de Jesus, ei, a quem você tem emprestado seus ouvidos? E ela veio por detrás, entre a multidão, diante dos males da vida. Se conecte com pessoas, não tenha medo da multidão, irmão. Todo mundo aqui, irmão, faz xixi, cocô, limpa o nariz escondidinho, faz bolotinha, joga. Todo mundo aqui, não vem com graça não. Então, irmão, ela veio e se enfiou no meio da multidão e disse: não tenho medo de gente, porque ninguém é maior e nem melhor do que eu, ninguém é menor e nem pior do que eu não tenho medo de gente, de pessoas. Tanto faz, irmão, pregar para 5.000 pessoas, para 5 pessoas, irmão, é todo mundo gente. Amém? E a Bíblia diz que ela tocou na veste dele. Diante dos males, use suas mãos, irmão. Ei, pare de terceirizar com os outros. Pastor, ora por mim. Ore você. É a oração de um justo que pode muito, não é do pastor. Eu oro por você, desde que você não acredite que minha oração seja mais ouvida por Deus do que a sua. Aliás, a sua até pode ser mais ouvida, porque quando o problema é da gente, a gente até é mais intenso, né? Às vezes a gente ora pela vida dos outros assim, olhando para o lado, vendo se tem algum copinho quebrando, nem está dando muita moral. Agora, quando a gente ora pela gente, irmão, eu nunca chorei tanto quando eu fiquei com medo de morrer de hepatite e deixar a Márcia viva. Eu chorava demais. Eu chorava demais, irmão. Eu disse: não, Senhor, então garante, vai eu e ela junto. Então, querido, olhe para sua mão aí. Olhe para sua mão, isso aí é instrumento de vitória. Olhe para sua mão, pelo amor de Deus, irmão. Olhe para sua mão. Esse instrumento aí é instrumento de cura. Jesus disse: colocarão as mãos sobre os enfermos. Deuteronômio diz que Deus mandaria que a bênção estivesse na sua vida, onde você colocasse a sua mão. Comece a colocar a sua mão na sua enfermidade, lá no leito onde o seu filho não crente dorme, lá no copo onde o seu marido bebe, coloca a mão e profetiza milagres. Já chega lá no seu trabalho amanhã, colocando as mãos em tudo, abençoando. Eu coloquei a mão já centenas de vezes em cada cadeira dessa, dizia: Senhor, eu não quero ver uma cadeira dessa nenhuma vazia, faz se encher, faz se multiplicar. Oh! Glória a Jesus! Quando a gente estava ainda congregando na Divinéia, eu passava aqui na frente, estavam construindo esse templo, e eu passava aqui todo dia para levar minha filha para a escola, e eu estendia a mão para cá e dizia: Deus, se não for para a minha vaidade, eu quero esse lugar aqui para mim, eu quero esse lugar aqui para a igreja.
E eu fiz isso quase que um ano inteiro, todos os dias. E o tempo passou, eu esqueci disso aqui. Minha filha trocou de escola. E num dia depois da casa de oração, a gente foi para o Morro dos Conventos, dar um rolê. E a esposa, a oração aqui era de manhã, lá no Divinéia. E eu passei aqui e vi uma placa, aluga-se. A gente desceu correndo, ficou ali espiando. O dono na frente aqui era um bar. Quer dar uma olhadinha? Eu digo, quero. Eu olhei isso aqui, eu digo, quando é que eu vou encher tudo isso aqui? Parecia um elefante branco, branco com azul. Se fosse branco com vermelho, eu tinha gostado. Mas branco com azul, irmãos. Aí, resumida a ópera, o dono queria 7 mil. Acabou alugando pela metade do preço para nós. Aí ele diz, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei 7 meses com esse negócio fechado, atendendo gente toda semana. Queria botar mercado, queria botar outlet, queria botar um monte de coisa. Nada dava certo. Eu não sei porquê. Eu disse, eu também não. Irmão, coloque a mão, estenda a mão, profetiza, decrete a sua vitória. A Bíblia diz que ela tocou, irmão. A Bíblia diz que ela dizia consigo, versículo 28, se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. Queridos, antes de receber a vitória, age com confiança e profere a sua fé. Olha aqui para mim, o mundo espiritual não se move por aquilo que você prefere. Pastor, eu prefiro ser rico. Eu também prefiro ser bonito. Prefiro ser alto, olho azul. Hoje eu batizei um ali, depois do batismo saiu da água, assim, mexeu com a cabeça, assim, pegou no meu olho. Eu vou descobrar. Queria ter cabelo, irmão, cabelão. Olha aqui para mim. O mundo espiritual não se move por aquilo que você prefere. O mundo espiritual se move por aquilo que você profere. Olha o que ela diz aqui. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Proferiu. Amém. 2 Coríntios 4:13, Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Você crê? Então fale, profetize. Diga comigo, depois da vitória, encerrou a mensagem, que o tempo se foi. O irmão gostou que encerrou aqui. Só pelo desaforo. Versículo 34. Eu não vou pregar as minhas melhores mensagens mais no culto de ceia, porque não dá tempo. Glória a Deus. Versículo 34. Ele disse para ela, vai em paz e ser curada do teu mal. Irmão, no versículo 29, a Bíblia diz que logo se estancou a hemorragia, ou seja, não sangrou mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Mas Jesus aqui está dizendo, vai ser curada. Então ela não estava curada, mas a hemorragia estancou. Amém? Pastor, o que a gente aprende com isso? Que o fato de uma ferida não estar mais sangrando não significa que ela tenha sido curada. Então tome cuidado. Não aceite só o sangramento estancar. Queira o milagre completo. O que Jesus quer trazer para a sua vida é um milagre completo. Pastor, mas não sangra mais, mas Ele quer trazer a cura sobre essa ferida. Permita que Ele cure esta ferida. Aí olha que coisa interessante, gente. No versículo 29 diz que logo que ela tocou, estancou-se a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar já curada. Diga para mim, ela foi curada? Não foi, porque Jesus disse no versículo 34, ser curada. Mas a Bíblia diz que ela Isso quer dizer que Jesus fez aquilo que ela antes sentiu. O importante, irmão, é aquilo que você sente no seu coração. Amém? Quando você for fazer algo que você sente que você está na direção de Deus, não interessa o que as pessoas falem. O importante é o que você sente.
Um monte de gente essa semana, com muita boa intenção, entenda, me disseram: pastor, batismo ali embaixo não vai dar certo. Não, faz na Caixa Econômica. Por quê? É garantia, a gente já fez lá, deu certo. Eu digo: não, vai ser ali embaixo. Aí me mandaram a temperatura, ó, vai estar 10 graus, vai estar de congelar. Mas eu senti, irmão, sabe, você precisa dar mais valor para aquilo que você sente no seu coração, irmão. Ouça a opinião de pessoas, ouça a opinião dos outros, peça conselhos, peça, isso é humildade, sabedoria, mas fique com aquilo que Deus colocar aqui dentro. Porque quando Deus coloca algo aqui dentro, um sentimento aqui dentro, mesmo que você tente se desvencilhar, você não consegue. Vou te dar um exemplo. Você tem um chamado de Deus, mas tantas coisas aconteceram que você se entristeceu e parou. Quando você olha alguém fazendo aquilo que você fazia, aqui dentro te aperta, teu sentimento te aperta, porque foi Deus que colocou aí dentro. Valorize esse sentimento, peça para Deus trabalhar nos teus sentimentos. Deus, coloca aqui. Eu já quero me sentir curado antes de estar curado. Eu já quero me sentir próspero antes de estar próspero. Eu já quero me sentir abençoado antes de ser abençoado. Então, a Bíblia diz que Jesus disse para ela: vá em paz e ser curada deste teu mal. Olha que coisa interessante. O que foi relevante para ela, os médicos todos disseram: você não tem cura, você não tem cura, você não tem cura, você não tem cura, essa doença aí está difícil. Mas a Bíblia diz que ela ouviu a última palavra que veio da boca de Deus. Irmão, escute todo mundo, mas ouça de verdade o céu. Antes de tomar qualquer decisão, peça opinião para os 3, 4, mas fique com a última palavra que vem da boca de Deus, de Jesus. Não interessa o que as pessoas estão falando sobre você, não interessa o que as pessoas estão falando sobre o seu mal. O que interessa é o que Deus está falando para você. Como que Ele te chama, como que Ele te descreve. Fique com a última palavra de Deus. Fique com a última palavra de Deus. Quando eu contraí hepatite, a médica disse: você não tem cura e sua mulher tem problema de tem risco de morte. Eu respeitei ela está dando diagnóstico com base naquilo que ela estudou. Mas eu fui fazer algo, irmão. No começo eu comecei a ser infantil, comecei a chantagear Deus, pressionar Deus. Depois Ele me ganhou no cansaço. Ele tem essa mania, me ganhou no cansaço. Eu disse: Deus, contigo não dá para brincar mesmo. Se eu quiser me matar, já leva logo. E o resto você já sabe que a maioria. Ele mandou eu auto me ungir e fui curado. A última palavra vem de Deus. Quando eu voltei na médica, ela disse: o que aconteceu? Eu disse: Jesus me curou. Jesus me curou. Porque a médica fez um círculo e disse: ó, nesse percentual essa doença pega por causa disso, nesse aqui por causa disso, e nesse aqui a ciência não sabe. Aí Deus disse: é aqui que eu entro. A ciência tem um ato falho, a sua experiência tem um ato falho, a sua sabedoria tem um ato falho, sua capacidade administrativa tem um ato falho, seu controlezinho emocional tem um ato falho. Mas você serve um Deus. Ele pode até dar uma impressão de que está atrasando, ele pode até dar a impressão de que está dando uma complicadinha no começo, mas você serve um Deus que chega na hora certa e faz a coisa certa, mesmo que seja para a pessoa errada. Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo, porque Ele se move em amor. Fique em pé, aplaudindo ao nome do Senhor.